Antes de analisar esse episódio da liminar dada a 169 presidiários aprisionados sem razão de serem contra a Constituição Federal, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e os papéis que tiveram alguns personagens no meio de tudo isso, eu convido a vocês a curtirem aqui o canal, a se inscreverem no canal, a compartilharem os vídeos, a ativarem o sininho e irem lá ao blog Cartas Proféticas, aparece aqui o endereço, e clicarem lá em Colabore com o blog para ajudar o blog, ajudar esse canal, nesse momento de necessidade de mais vozes analisarem da forma mais justa e correta a nossa realidade e dar uma força também a esse que vos fala, que passa por um momento difícil de saúde. Grande abraço, muito obrigado. Pois, nesse episódio aí da liminar do grande ministro, que se tornou grande agora, apesar da sua baixa estatura, o Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que teve a coragem de enfrentar toda a borrasca, toda a sujeira aí em torno do golpe de Estado, representado pelo vampirão Michel Temer e também pelo capitão do mato, que agora tenta legalizar os seus atos contra a pátria, contra a democracia, contra a verdade, contra a justiça, porque foi pretensamente eleito por fake news, por mentiras, por enrolações, por apoio do golpe comandado pelos Estados Unidos. E então eu quero destacar esses três papéis. Primeiro, da grandeza do ministro Marco Aurélio. Ele que foi nomeado por Collor de Mello, é primo de Collor de Mello, fez um papel bonito, teve uma atitude corajosa, patriótica, democrática, constitucionalista, em profundo respeito à Constituição Federal, quando emitiu a liminar para libertar 169 presos após segunda instância, sem que seus casos tenham sido julgados. E quantos milhares de injustiçados aí, entre eles o ex-presidente Lula, um prisioneiro político, um sequestrado por Sérgio Moro e por esse judiciário absolutamente desonesto, antiético e imoral, que tira o maior líder popular brasileiro e latino-americano das eleições para permitir coisas como o que ocorreu com a eleição desse aventureiro chamado Jair Bolsonaro e com Sérgio Moro, que o apoiou e depois aceitou o cargo de ministro da injustiça, agora sem aspas, de Jair Bolsonaro. Lula preso é uma injustiça. Lula preso é uma afronta ao Brasil, é uma afronta à democracia, é um desprestígio à Constituição Federal. O ministro Marco Aurélio foi de uma honradez imensa ao cumprir um papel, uma missão que o Supremo Tribunal Federal joga daqui para lá e de lá para cá e não enfrenta. Parabéns ao ministro. Orgulho de tê-lo como nosso irmão brasileiro. O segundo papel triste, este sim, desculpe aqui o aparelho que mapeia o meu coração, que disparou para cumprir a missão dele de mapear o coração, nesse momento de saúde ruim que eu enfrento, por esse momento ruim de saúde abalada. Então, fechando parênteses, papel feio, covarde, desleal para com a pátria, mesquinho para com a Constituição do senhor Dias Toffoli. Dias Toffoli, deveria ser chamado muito mais de noite golpe
porque ele sombreou o Brasil com seu gesto covarde. Em vez de ouvir a Constituição, em vez de valorizar o seu colega pela honradez, ele tentou desprestigiá-lo e amesquinhar o próprio Supremo Tribunal Federal, que ficou muito mal internacionalmente pelo desempenho covarde de Dias Toffoli, que foi lá e cassou o liminar que libertava milhares e milhares de homens e mulheres, quem sabe, injustamente presos. Eu pensei que a dona Carmen Lúcia, ex-presidenta do Supremo Tribunal Federal, tinha sido a pior presidenta, pois Dias Toffoli consegue superá-la. Que vergonha! Houve militares de mãos ensanguentadas, ex-torturadores, golpistas, desonrados, que ferem as fardas das Forças Armadas, do que ouvir o povo brasileiro e assimilar a Constituição Federal. Dias Toffoli prefere os torturadores do que a democracia. Papel triste, papel feio, papel que me dá vergonha, que certamente envergonha todos os homens e as mulheres brasileiras que têm vergonha na cara e que têm amor ao Brasil. Dias Toffoli já foi um patriota, mas nega tudo aquilo que fez no passado e enterra o seu currículo e a sua biografia. Enterra no meio da lama, enterra no meio dos estercos, enterra no meio da sujeira. E outro papel horroroso é o do seu Paulo Chagas, um general de pijama, covarde, um desprestigiado que se candidatou ao governo do Distrito Federal, Brasília, e foi derrotado, foi hostilizado pelo povo, ficou nas piores condições eleitorais, porque é com aquela cara carrancuda de quem apoia prisão de inocentes, aquele que apoia tortura, aquele que apoia o desaparecimento de patriotas brasileiros. Com aquela cara enferruscada, ele veio ao Twitter para dizer que Marco Aurélio devia ser caçado. Esta linguagem de caçador fascista que durante a ditadura caçava liberdades, caçava parlamentares, caçava direitos, caçava respeito. Agora vem com essa linguagem de caçador, perdedor, rancoroso, cheio de ódio, para ameaçar o ministro Marco Aurélio em cassação. Enfim, tudo terminou com o golpe de Estado que começou em 2016, com Lula preso, com Lula refém de Sérgio Moro, com Lula refém dos golpistas, com Lula amedrontando de dar desinteria intestinal nesta elite vendilhã, impatriótica, covarde, que vende tudo em troca de alguns trocados na Bolsa de Valores e nos seus bancos. Aí está o que aconteceu. Mas felizmente a presidenta do PT, senadora Gleisi Hoffmann, se deu conta de uma coisa interessante que nós já vimos afirmando aqui há meses, desde o golpe, que essa questão da prisão de Lula não é uma questão jurídica, é uma questão política. E politicamente Lula terá que ser liberto. O povo se levantando para libertar Lula. Não é por judiciário com covardes como o Dias Toffoli e outros, que ouvem as vozes de torturadores, de antidemocratas, aqueles que se deixam muito mais seduzir pelo fascismo do que pela democracia. Então, não é por aí. Se Lula é refém político, é politicamente que ele tem que se libertar.
E é nós, o povo brasileiro, que temos que agarrar essa história nas mãos. A elite tem medo dele. E Lula não assusta, porque Lula é um conciliador. Não assusta, mas a elite tem medo de tudo que é povo. Gente como o seu Paulo Chagas, cheio de chagas, que procura colocar chagas em tudo por onde passa, tudo que cheira, tudo que toca. Gente como o seu Chagas, seu Paulo Chagas, tem medo de Lula. Isso é medo. Mantê-lo refém, mantê-lo escondido do povo, mantê-lo longe do povo, é medo. E também covardia, como a de Dias Toffoli. Não são palavras duras, viu? São palavras representativas desta realidade que nós vivemos, que precisam ser ditas. E muita gente diz isso em artigos bem fundamentados, em notícias, em manchetes, de gente que não se vende e de gente que não tem medo. Abraços críticos e fraternos, com muita coragem, para denunciar a covardia de Toffoli, para denunciar as chagas de Paulo e para apoiar Marco Aurélio, juiz, ministro do Supremo Tribunal Federal. Abraços, abraços e vamos à luta!